Boa tarde, prezados amigos, amigas, companheiros, nessa etapa de nosso trabalho acadêmico. Antes de iniciar toda a apresentação do trabalho, eu vou convidar os participantes, colegas de curso e também componentes desse trabalho. Vou convidar o Vitor Rodrigues Correia para fazer presente aqui conosco. Pode sentar aqui, Vitor, por enquanto, por favor. Lucidalva Ferreira de Jesus. Maria Angélica Baião de Oliveira. O seminário desta tarde vai tratar de uma disciplina cujo nome é Seminário Temático Interdisciplinar 2, coordenado pela professora Aline Costa e sua tutoria virtual e presencial, à distância, no caso. Nossa proposta de trabalho é a apresentação de um seminário temático. O tema do nosso seminário é o seguinte: diversidade religiosa e da faixa geracional, a linguística e seus aspectos argumentativos e persuasivos e sua influência na religião e na faixa geracional. O tema ficou extenso a mero propósito de enunciar detalhadamente suas minúcias. O tema e o seminário, portanto, vão pautar uma análise de forma linguística e obtém como forma de aparato teórico já estudados teorias linguísticas. Sendo assim, a argumentação vai se escorar também na retórica de Sócrates e no parto de ideias a maiútica. Nesse propósito, percebe-se a influência de origem visionária da religião, com influências da Idade Média e, por isso, cristã, católica e suas ambiguidades ideológicas. A partir daí, as faixas geracionais, comparadas entre si, naquele período e anos posteriores, são muito dispersos, diferentes, ambíguos e contraditórios. A nossa pesquisa caminhará pelo sábio poder das tecnologias, dos materiais apostados pela própria professora, que, por sinal, são muito importantes para termos uma base teórica palpável, metódica, sistemática e abrangente. No entanto, não ficaremos presos somente a isso. Na internet, mais precisamente na web, as pesquisas se pautarão nas seguintes palavras-chave: a religião e sua influência argumentativa, a religião e seu poder de persuasão, a linguística e o discurso na religião, o discurso na religião que vier. Nosso seminário ele está acontecendo aqui no Polo de Apoio Presencial de Itaim, Bahia. Temos como participantes convidados professores do município e também estudantes do ensino médio, cujo convite foi estendido a toda a rede e também estendido a toda a escola do ensino médio de nossa cidade. Nosso seminário tem a proposta de ocorrer com a duração de 1 hora. Tiraremos 10 minutos finais para socializar questões com os participantes, então vocês podem ficar à vontade para estar participando conosco. Teremos a breve apresentação do trabalho feita por mim. Em seguida, meu colega Vitor vai fazer a exposição das ideias principais, do tema por apresentado. Teremos a conclusão sobre o assunto e fechamento pela nossa colega Lucidalva Ferreira de Jesus e uma finalização comentarista pela colega Maria Angélica Baião de Oliveira. Então, nós iremos apresentar esse seminário de forma interativa, social e dialógica, e é isso, através da troca de saberes e também nas bases teóricas que a própria academia nos fornece. Com a palavra, Vitor Rodrigues. Saudações à mesa, saudações aos colegas professores e estudantes, saudações ao pessoal aí da UNEB, que irá nos avaliar, aos professores, aos tutores, etc.
E aos estudantes aí da própria universidade que porventura estejam assistindo esse vídeo no YouTube, que será gerado um link, montaremos um arquivo e postaremos essa atividade. O nosso tema, é um tema bastante específico e também abrangente ao mesmo tempo, mas nós não ficaremos presos ao tema, como eu sempre gosto de trazer aqui várias questões vinculadas à história, filosofia, né? Porque a nossa pesquisa, inclusive do TCC, está pautada nisso, em questões voltadas especificamente à área de humanas, né? Que é a nossa praia. É a minha praia, né? Digo por mim, e acho que os colegas também têm sido bem influenciados por mim nesse sentido. Então, vamos fazer aqui algumas linhas divisórias de conceituações da temática. Vamos conceituar aqui o que é religião, né? A religião é bem amplo, um termo bem amplo, né? Não é algo assim simples de pontuar, mas basicamente para entendermos o conceito nós precisamos entender um pouco também da etimologia da palavra, né? Da origem da palavra, como ela surgiu, né? A religião, por exemplo, ela vem do verbo religar a alguma coisa, religar a um ser, religar a uma entidade metafísica, né? Ou seja, além da física, não é algo além de nós, algo além do que nós podemos imaginar e entender, né? Algo tão complexo quanto, por exemplo, um ser chamado Deus, né? Então, a religião, no geral, ela tem um aspecto social, ela tem seu aspecto individual, inclusive a fé, ela é bastante individual do ponto de vista aí, religioso, né? A fé, ela inclui eu acreditar em alguma coisa particularmente. A religião está vinculada basicamente a um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que cada uma dentro da religião tem a sua fé específica. Dentro de uma religião específica, por exemplo, dentro do catolicismo ou dentro do evangelismo, nós temos aí o cristianismo que abrange, por exemplo, o catolicismo e o evangelismo. Dentro dessas duas nós temos grupos que partilham de algumas ideias gerais, de alguns pontos gerais, de características gerais, e temos a fé, que é inclusive individual de cada um. Eu posso, por exemplo, ser católico e acreditar em uma coisa que um outro católico acredita de uma forma diferente. E também isso se pauta no tempo. Por exemplo, o católico de hoje ou o evangélico de hoje, ele é diferente de um evangélico lá da Idade Média, ele é diferente de um evangelho lá da Idade Antiga, enfim. Então, a religião ela nasce, ela cresce e ela morre. Ah, mas como assim? Sim, ela nasce, ela é como um ser humano, ela nasce, ela cresce e ela morre. Nós temos aí as religiões, por exemplo, que morreram, como as religiões egípcias, o deus Ra, né, o deus Osíris, que morreram antigamente são deuses egípcios que cultuavam esses deuses e morreram inclusive. E nós temos aí dentro das religiões ocidentais e orientais, o judaísmo, por exemplo, aí, é uma religião aí, monoteísta, junto com o cristianismo, junto com o islamismo e o cristianismo, né? Então, dentro do cristianismo nós temos duas vertentes, o catolicismo e o evangelismo, que acreditam em um único Deus, né? É um monoteísmo. E temos também o politeísmo. O politeísmo são vários deuses, né? Poli, vários, muitos, e teísmo tem a ver com Deus, né? Tel quer dizer Deus. Então, vários deuses. Nós temos aí, por exemplo, algumas religiões politeístas que são a nórdica, né? Tem vários deuses. Tem o deus do trovão, tem o deus... não dentro da nórdica, por exemplo, mas o politeísmo tem aí o deus do trovão, o deus da chuva, o deus da terra,
né? O deus do sol, enfim, tem vários deuses aí. Temos a religião também egípcia, a grega, né? São religiões antigas que eram politeístas, a nórdica, a egípcia e a grega, basicamente. A nórdica aí tem vários deuses, inclusive os Zeus, etc. E também isso conta através de mito, né? Mitologias, são contados através de mitologias, etc. E alguma pontuação aí, gente, como dentro do contexto aqui do nosso planejamento, a gente começou a gente pautou até em uma interação com vocês, alguma questão a pontuar, a dizer, a comentar, a perguntar? Então, nesse sentido, a religião, pessoal, é muito importante para nós entendermos basicamente como foi a construção dentro da própria arte. Dentro da própria arte se fez através da religião, né? Por exemplo, nas figuras rupestres das cavernas, né? Foi uma forma de transfigurar a arte dentro da religião. A própria literatura ela foi criada, né, com aspectos religiosos. A literatura ela é a arte da escrita, né? Ela é a arte da palavra, como se diz. E como nós temos um cara chamado Aristóteles, que ele fala que basicamente a arte, não foi Platão na verdade nesse sentido, a arte ela é chamada de mimesis, né? Ela é a imitação da realidade. E o Aristóteles ele já fala de uma catarse, de uma purificação, né? Então nós purificamos através da literatura, nós fazemos esse processo catártico de purificação da alma através justamente da literatura. E a arte no geral também, né? A poesia, a música, enfim. Então, nós temos aí, dentro do contexto aqui, fazendo um link, a linguística, que é uma ciência, que é a ciência da linguagem. E a linguagem, ela tem seus aspectos dentro da própria religião, seus aspectos de persuasão, seus aspectos argumentativos, seus aspectos retóricos, que abrange aí o próprio discurso da religião, né? Que está dentro do processo de convencer um determinado grupo, por exemplo, a fazer determinadas ações, a organizar a sociedade, né? Então a sociedade ela foi construída através de cultos. Aí surgem algumas perguntas que nós precisamos pontuar. A religião, sem ela, nós teríamos ética, nós teríamos moral dentro da sociedade? Uma pergunta a se fazer. Se a religião, se uma religião para governar ali, para organizar a sociedade, não governar, para organizar a sociedade seria de fato organizada, ela teria uma certa moral envolvida, ela teria uma certa ética e organização no sentido da própria segurança do local, por exemplo. A religião é uma forma de organizar a sociedade, né? A gente sabe disso. E essa faixa que a gente diz aqui também, essa faixa geracional, foi o que eu disse no início, né? O pessoal lá da época da antiguidade, da modernidade, lá da pré-história ainda, como ela via isso? Não, tudo antigamente era explicado através dos mitos, das lendas, né? Da oralidade e tal. A literatura, a própria literatura, ela foi desenvolvida através da oralidade. E depois, né, lá em 4.000 anos antes de Cristo, surge a escrita e por isso surge a história, né? Porque vamos ter os primeiros registros dos alfabetos e tal, e nesse processo surge de fato a história, porque justamente é o período em que tem os primeiros registros históricos dos fatos que ocorreram anteriormente. Então, esse processo de
início aí feito pelos povos, pelos sumérios, tem os povos fenícios também. Os fenícios criaram os primeiros alfabetos, né? Muito parecido com o nosso, inclusive, lá em 4.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo. E aí tem o Império Romano, que influencia muito nesse processo de religião também. Tem Platão aí que influencia o cristianismo. Então Platão, como a gente coloca aqui, nós vamos contar um pouco sobre Platão também. Platão ele influencia muito esse cristianismo aí, né? Platão que conceitua aí o termo de mundo das ideias, mundo inteligível e mundo sensível, né? O mundo sensível é esse que nós vivemos aqui, o mundo material, o mundo em que nós estamos em uma matéria específica. O mundo das ideias, o mundo inteligível é aquele em que nós é o mundo perfeito, é o mundo verdadeiro, né? Esse mundo aqui é só uma cópia daquele mundo de lá, né? Então o Platão ele vai pontuar isso, e o cristianismo lá na Idade Média vai ler Platão e vai transfigurar para cá, para essa Idade Média. Então influencia também aí o Santo Agostinho, influencia o Santo Tomás de Aquino. O Santo Agostinho vai trazer aí as características na obra dele, dos sermões, ele faz sermões, enfim. Então vai influenciar muito Santo Agostinho aí nesse sentido também. E dentro da linguística, né, eu gosto de fazer esses links, né, dentro da linguística, que surge aí posteriormente. A linguística, é claro, vem da filosofia, assim como a matemática vem da filosofia, assim como a história vem da filosofia. A história só vai vir a ser ciência depois. Assim como a sociologia vira ciência só no século XIX, assim como outras áreas do saber, né? A engenharia, a matemática, a geografia, a antropologia, a psicologia, a psicanálise, surge somente depois. São todas raízes, todas ramificações lá da filosofia na Grécia Antiga. Né? Nós temos aí uns caras chamados pré-socráticos, nós temos os socráticos também, que vêm aí a partir de Sócrates. Né? Enfim, os pré-socráticos eles vão transfigurar e trazer na sua obra questões da natureza. Tem um elemento primordial, que a partir desse elemento primordial, ele vai compreender a origem do universo, vai compreender a origem do mundo, a origem das pessoas. Ele vem Sócrates depois com a Maêtica, com o parto que é o parto das ideias, né? Que ele trazer à tona através dos diálogos que ele tinha com o pessoal daquela época. Inclusive ele foi condenado e bebeu a cicuta, que é um veneno, e foi condenado depois, lá no final da sua vida, ele foi condenado à morte por confrontar as religiões na época. Então Sócrates ele é morto através desse processo. Ele não ficou com medo, inclusive ele bebeu a cicuta tranquilamente e chegou a morrer, né, de fato. Então isso é bem antigo, ele confronta as ideias politeístas daquela época, né? Então, inclusive naquela época baseava-se no politeísmo, né? E a linguística ela tem 3 ramos. Voltando para a área da linguística agora, a linguística ela tem basicamente 4 ramos. 4 ramos não, 4 explicações para entendermos a variação linguística. Temos a variação diacrônica, que é a variação que acontece de acordo com o tempo, com que o tempo vai passando, essas variações vão modificando. Temos a diatópica, que acontece justamente através vai depender da região geográfica em que nós estamos situados, né? E aí nós vamos ter por exemplo, dialeto mineiro, dialeto paulista, dialeto gaúcho, dialeto baiano, né? Essas variações diatópicas. A diastrática que tem a ver com social, né? Então o social, o grupo social que eu esteja envolvido vai influenciar na forma que eu falo. A diafásica, que vai influenciar que é a linguagem formal e informal. Por exemplo,
Eu não posso falar aqui de uma maneira informal, eu não posso falar diante de uma escola de uma maneira informal. Então, dentro em um poder jurídico, junto com em uma polícia, em uma delegacia, por exemplo, ou em um fórum, eu preciso falar de uma maneira, né? Na rua, com os colegas, eu falo de forma informal, posso falar de forma informal, né? Enfim, então vai depender do local, vai depender do contexto. Isso se caracteriza de uma forma bastante interessante. Então, essa faixa, inclusive, ela vai modificar, né? Ela vai modificar de acordo com o tempo, com o grupo, com cada individualidade de cada um, enfim. Ô Maria, dá um toque pra mim? Ok. Vê quantos minutos tem ali. E de aula. E falei da metafísica, né? E que é questões além da física. 21. 21. E aí eu já falei também das religiões ocidentais e orientais. E aí nós temos um poder bem interessante também, pessoal, que é o poder hoje em dia das tecnologias, né? Que influencia muito nesse processo também. Inclusive eu queria até pontuar uma questão bem interessante aqui, que é a questão, por exemplo, da intolerância religiosa. Dentro das redes tecnológicas, que hoje tem muito isso, né? Hoje está cercado de intolerância aí nas redes sociais, às vezes pelo próprio impulso psíquico da pessoa, ela não consegue ver uma postagem, por exemplo, que seja contrária às ideias dela, ela não consegue se manter em silêncio, entender que o outro também tem suas ambiguidades, tem suas diferenças, tem suas subjetividades e tem suas peculiaridades também. E isso acaba interferindo aí na forma que a sociedade se organiza até dentro do contexto de cybercultura, né? Dentro da cultura do cyberespaço, dentro das próprias tecnologias que estão aí para nos ajudar e democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso à própria manifestação da arte e da literatura, democratizou inclusive o processo de escrita, e isso é extremamente importante, mas também trouxe algo bastante provocador e bastante interessante para nós estudarmos aí, que de fato a democratização e a liberdade de expressão, até, né, de um termo aí que é bastante utilizado, que é a liberdade de expressão. Inclusive nós temos um conceito de liberdade aí que vem de Sartre, né, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, que ele fala sobre essa liberdade, que essa liberdade ela gera uma responsabilidade, ela gera um retorno, ela gera uma consequência. Inclusive temos a Simone de Beauvoir, que nós já citamos em um dos seminários nossos, acho que foi o passado, que a mulher torna-se mulher, né? A mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se. Mulher não nasce, torna-se mulher. Então, inclusive ela fala sobre essa questão da liberdade junto com Jean-Paul Sartre, e ela casou com Jean-Paul Sartre, e ambos aí são da escola existencialista. E dentro disso as tecnologias, voltando lá nas tecnologias, essa liberdade aí que essas tecnologias nos dão atualmente, contemporaneamente, em que nós precisamos aí analisar com mais precisão como se dá esses discursos, né? Essa linguagem, né? Esse processo aí que abrange toda a comunicação interna
e externa dentro do aspecto religioso e cultural também, né? E cultural e social, e como nós encaramos tudo isso, como nós lidamos com a religião, como nós lidamos com esse religar a quê, né? Então é interessante nós pontuarmos também aqui para finalizarmos uma questão que eu acho que não podemos confundir aí religião com ética e moral, né? Tanto que nós temos aí questões vinculadas à religião extremamente que foram importantes para a construção da sociedade, como é a Inquisição, né? A Inquisição que mataram milhões de gente na própria Igreja Católica aí na Idade Média e no começo da Idade Moderna, né? E outros também, os confrontos israelitas, os confrontos aí, a própria morte dos judeus, né? O antissemitismo, a Segunda Guerra Mundial aí com Hitler, né? Que influenciou muito esse processo judaico-cristão, né? Uma religião monoteísta aí, que tem um Deus só, acredito que tem um livro chamado Torá, né? Que é um livro aí base do judaísmo. Enfim, são questões históricas que influenciam diretamente na nossa cultura hoje. É claro que a nossa cultura hoje ela está mesclada, né? Ela foi mesclada aí na época lá da colonização portuguesa, foi mesclada aí pela Europa e os indígenas que aqui estavam, e os africanos que vieram da África, né? Os negros e todo o processo de escravização que nosso país enfrentou, toda a história, todo o discurso por trás disso, né? Claro que tem muitas coisas que a gente não sabe ainda, nós estamos inclusive desmistificando alguns mitos. Quando a gente, por exemplo, entra numa universidade, a gente começa a entender e a desmistificar alguns pontos que a gente tinha até enraizado na nossa mente. A gente vai começando a entender esse processo aí, que eles falam que os índios eram selvagens, que eles iriam catequizar os índios e civilizar os índios, mas na verdade, né, queriam roubar nossa terra, queriam, né, fazer esse processo colonizatório e que de fato escravizariam e traziam um retorno financeiro e cultural, etc., para eles, e inclusive para nós aqui foi muito prejudicial. Até hoje ainda tem muitas questões voltadas a esses fatores, né? Então essas questões influenciaram muito aí na nossa cultura atual. Pessoal, então, não vamos fazer é claro que não é padrão aqui, né? Não é padrão. Não vamos padronizar o tempo aqui, vamos diminuir o tempo aí até para a galera assistir aí, né? Um vídeo de uma hora ficaria muito extenso, né? Ficaria muito longo, então a gente vai diminuir um pouco o tempo, né? Então, pessoal, vamos finalizar aqui então a nossa fala, como eu disse, para padronizar aí o tempo, diminuir o tempo, né? Para ficar um tempo aí razoável para os nossos assistentes fazerem as possíveis análises e avaliadores, fazer as possíveis avaliações. Passo a palavra agora para a minha colega Lucidalva. Boa tarde a todos, meus colegas, participantes. Então, vou concluir aqui com poucas palavras. O tema diversidade religiosa da faixa geracional, a linguística e seus aspectos argumentativos e persuasivos e sua influência na religião e na faixa geracional. Bem, de fato, o tema é extenso, tornou mais amplo em discuti-lo. Então, diante do tema, falar em diversidade religiosa pode-se dizer que envolve o mundo em si, a sociedade, a cultura em geral. E de forma linguística, né, está pautando no assunto, o que vai nos auxiliar a compreender a linguagem verbal humana.
que vai possibilitar a evolução das línguas, desdobrando aí em diferentes idiomas, né, como já foi colocado aqui pelo colega Vitor, e desde lá da antiguidade, né, da Idade Média, vem sofrendo essa influência da religião. Na Grécia, né, no Egito, por aí vai. E chegando a várias transformações. E, portanto, eu fiz uma pesquisa, né, a influência da religião na sociedade, que ela está ligada ao ser humano e ao ser, né, Deus também. Podemos dizer que está praticamente inerente ao indivíduo. Desculpa. Podemos dizer que está praticamente inerente ao ser, o indivíduo. É a criação humana, surge como a primeira tentativa de explicar o mundo. O homem, ao se deparar com o mundo, se indaga sobre a sua existência e nesse processo, através das perspectivas religiosas, e isso dará um sentido a uma direção. Bem, de tudo que foi falado, né, da explicação, eu concluo que as religiões, cada indivíduo tem a sua, né, pontos de vista diferentes, de pensar em questão a valores, fé, crença, nos seus diferentes aspectos, né. Então, em si, nesse caso, a definição é o respeito, né, de cada um. Passo a fala para a minha colega, Maria Angélica Baiano de Oliveira. Boa tarde a todos os meus colegas que vieram prestar esse trabalho. Eu vou assim concluir em pequenas palavras. Neste trabalho foi percebido a influência de uma origem visionária das religiões, argumentativas, sua persuasão, a linguística e o discurso da religião. O discurso na religião e da religião. Procuro perceber. Muito bem. Foi discutido isso, né? O que foi dito pelos colegas, a gente pode voltar um pouquinho, situar um pouquinho no nosso país, né? O Brasil algo muito interessante quando o Vitor fala sobre a questão da colonização, as influências que nós recebemos da Europa, né? Através da catequização dos índios, né? Que foi um afronto, né? Para aquela comunidade que estava aqui, né? Então eles tinham a sua forma de manifestação religiosa, assim, né? Era diferente da ocidental, da europeia, enfim, mas não foi respeitado. E quando o Cidalva coloca a palavra respeito, é algo fundamental nesse contexto que nós temos de diversidade. E principalmente agora que a gente possui um espaço mais aberto e rápido para disseminar as ideias, que é o espaço cibernético, né? O espaço virtual da internet, no caso. Então, é bem delicada essa questão. As escolas, elas precisam estar bem atentas a essas questões para que dentro das próprias salas de aulas não haja confrontos, né, de posicionamentos, porque a gente recebe comunidade diversa. E esses povos, eles trazem na sua religião, o seu posicionamento de enxergar o Deus, de cultuar, né, o seu Deus. Então, a palavra respeito, posta aí por Cidalva, eu creio que foi bem acentuada, né, e de grande valia. Tem o pajé também, né, que é um religioso lá da sociedade Tupi, por exemplo, né? Tupi, tem os padres, tem os sacerdotes, tem os lugares também que são cultuados esses cultos, né, nas sinagogas, nas mesquitas, nas igrejas, enfim. Vitor falou algo muito interessante, a questão a diversidade que há, e a gente não tem noção do nada, né? A gente fica preso já dentro da própria nossa comunidade, mas há uma diversidade enorme de manifestações religiosas e que elas às vezes são preconceituosas, rotuladas como impuras,
impróprias, que não há salvação, né? Essa linguagem, esse discurso, Esse Deus mosaico, né? esse discurso que impregna na cabeça das pessoas e que faz as pessoas ficarem cegas, é algo que é preocupante, né? Mas, enfim, seria tema para novos seminários, debates e pesquisas. É isso, vamos finalizar então, né? Vamos. Verdade. É isso, pessoal. Muito obrigado aos professores, aos estudantes que estão aqui, né? Aos colegas aí, aos colegas da mesa. E finalizamos mais um seminário. Fecha aqui para nós, por favor. Finalizamos mais um seminário e saudações aí, agradeço ao corpo acadêmico da UNEB e é isso. E aos assistentes do nosso seminário de hoje. Obrigada. Obrigada.